Aí os jungles fazendo seus oranges. iFreeze e King já fizeram lá. Será que o iFreeze vai na maldade ou não? Vai jogar quieto? Vai jogar quieto. Então o Paquito ali que tá na maldade, realmente fazendo uma visão e a força. Eita! Vamos ver como é que vai ser o primeiro embate rolando ali naquele momento. Tá sendo machucado por enquanto ali, só pra dar aquela estreada. O Tekashi tomou os primeiros arranhões ali, mas nada muito desagradável, né, CB? Perdeu um flash, né? Perdeu 2 só minutos. gastou um recurso, né? Ele perdeu um recurso muito importante, porque o próximo objetivo, que já é literalmente do lado dele, é pra 1 minuto. Ele vai ficar sem 1 minuto de flash ainda assim, por conta de uma leitura muito boa, inclusive, que ele sabia que ia ter uma rotação level 2 ali em cima dele, depois que ele limpasse a wave no mid. Então ele já queria trocar esse dano. A única coisa que não foi compensada foi a chegada do Little Hair também, que parou um pouco de toda essa pressão que ele causaria. Exatamente. O Luiz já tá por ali visionando. Opa, perdão. Acabei pisando aqui no pé do Gabriel aqui, do menino. Tá chegando... tá chegando ali visionando. Vamos ver como é que vai ser. Já pegou informação de mapa, trouxe ali um pouco mais de proximidade para RRQ. O Zezão tá ali tranquilo, né? Ele tem a parceria do iFreeze ali já para tentar um possível gank em cima do Gusta. Tem que se posicionar um pouco mais defensivamente ali, Gusta Lagusta, mas em contrapartida tem um monstro chamado Luiz ali também fazendo front. O Little Hair tá por aqui, abre uma parede só para identificar mesmo, só para dar aquela assustada, né, Gabriel? Para não deixar o pessoal se juntar. Só pra falar, eu sei que você tá aí e eu não vou te dar uma vida fácil não, cara. Mas realmente a gente vai vendo, a gente viu o K já tentando proteger ali uma eventual play em cima do Gusta Lagusta e o Little Hair vai sendo focado agora. Olha só, vamos ver como é que vai tá ali no limite da honra. Talvez tenha que ter recuado, o Luiz vai pra cima, tenta fazer a proximidade pra tentar trazer um pouco mais de visão. Little Hair agora consegue regalar um pouco de HP, não sei se é o suficiente, mas tá voltando pra TF, olha só, levantado, suprimida todo o Ariceira. Obrigado a recuar para ali, zona de penalidade muito bem aplicada, é por isso que você garantiu o roubo da tartaruga bem jogado, conseguiu efetividade e saiu com o primeiro objetivo. E olha, o Little Hair não foi de base, tem um dano invade nessa Fanny e conseguiu provocar muito dano. Vamos ver. Mas recuou, né? Ali não dava pra brincar, né, Gabriel? Apesar de que tá sem o Blue. Então a energia vai ficar um pouco mais baixa, dava até pra dar uma ousada, mas a gente sabe, você dar uma kill pra Fanny no início de jogo é muito perigoso. Primeiro objetivo pra equipe da Randoms Esports. Exatamente, primeiro objetivo, 2 minutos e 51 segundos de partida, 0 kills para cada lado, mas tem aí uma vantagem excessiva, não tão excessiva, mas pelo menos um pouco compensante por conta da tartaruga que fez no primeiro momento, né, CB? Com certeza, e lembrando que a gente tinha comentado no começo ainda assim, trouxeram muita questão de soldado e assassino, então para o Little Hair da vida! Olha só, Little Hair entrou com a carga selvagem, consegue o primeiro abate, First Blood, nas mãos da equipe da Randall! Olha, você dá uma kill para um Clint no início de jogo, é 100% perigoso, cara. Eu não faria isso. Exatamente. O Henrique Sebi foi até cortado ali, tava mencionando no momento, mas o Little Hair fez uma play tão agressiva que não deu pra ele terminar. E não vai parar não, pelo jeito. Pelo jeito, sim. Vamos lá, mas o que eu tava tentando complementar é que realmente essa ideia de começo de jogo da RRQ ficou sem uma linha de frente muito poderosa. A estratégia da RRQ que eu percebo até o momento é que eles vão querer fazer lutas separadas pra pegar o pessoal fora de posição, obviamente, e também não estender por conta dessa linha de frente muito poderosa que tem aí Little Hair e companhia, né? Exatamente. Vamos falar com ela, Barbie na Disney, querida. Como é que tá a partida nos seus olhinhos? A Fanny poderia estar agressivando mais, afinal é uma Fanny, né? Ela tá deixando o time da Randoms ali crescer, mas talvez ela, né, não tá querendo arriscar o jogo dela. E vamos ver aí o que vai dar. É isso aí, vamos ver como é que vai ser. Diz a Barbie na Disney que o nosso querido King tá jogando um tanto quanto ali sucinto, tranquilo, mais recuado, tá deixando de agressivar um pouco. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar desse early game. Ainda tem muita pressão sendo causada pelo Tekashi ali, apontado pelo meu querido Gabriel. Cara, o Tekashi tá fazendo proxy toda hora, o Terizla a gente sabe que rotaciona um pouco mais devagar, até pela mobilidade e lentidão do herói. A turtle vai sendo feita, não vai ter contest, garante ali um abate importante. Segundo objetivo da partida para a equipe da Randoms, que tá impondo seu ritmo de jogo para cima da RRQ. Amigo, é bom abrir o olho, o Randalls vem com tudo nesse primeiro early game, consegue 2 objetivos mais que importantes, ainda faz aí o Tekashi gastar flash no início da partida, a gente vê um supressão ali agora nesse momento, o Little Hair conseguiu, a carga selvagem entrou muito bem, Gigi foi pego sozinho por ali, zona de penalidade de cera, garante o abate em cima do Rei. O Rei agora deixou cair sem querer a coroa, tomou o abate 2-0 RND nesses primeiros 5 minutos de jogo, CB. Olha que eu ainda pensava que
esse Paquito ia nas mãos do King pra selva, cara. Mas ainda assim, é completamente total a vantagem da RND. Eles fazem o que eles quiserem no jogo porque eles têm uma linha de frente muito poderosa. Até eles conseguirem fazer aí as suas itemizações, fazer de repente um ataque de caça, ou o que seja, pro Paquito do Tekashi, conseguir fazer trades mais eficientes, eles vão receber totalmente essa pressão. Mas lembrando, tá aí com 1k de diferença mesmo com essas 2 Turtles aí que eles acabaram fazendo. O sofrimento aí tá todo nas mãos do Tekashi, né? Porque... Olha o Iseira! Não deu tempo de concluir, tá lá! 2 abates a 1, responde agora à altura, consegue levar de base Iseira. Uma kill importante agora nesses 5 minutos e 46 segundos de partida. Conclua, Barbie. Eles têm que começar a jogar agora. Olha lá, o Little Red tá jogando bem agressivo, né? Porque eles sabem que o time da RRQ tá jogando bem recuado. A Farsa tá jogando free, né? A Fanny não tá focando ainda, mas ainda não é tarde, né? Ainda dá pra eles virar o jogo. Tem muito jogo pela frente pra gente ver o King encaixar aí bons cabos e tentar fazer talvez a diferença. Gabrielzinho, 6 minutos de partida, 2 a 1, RND. A gente tá vendo o Tekashi dando uma visão muito importante, vai fazer mais um proxy. Arriscado esse proxy, hein? Mas aí, Freeze nem vai contestar porque tem Turtle em 9 segundos, então deixa o Tekashi lá, também fez um proxy ali o Iseira. Cara, aquela play foi muito bem respondida por parte da equipe da Randoms. A Kadita acabou pegando o Grok sozinho, assim... Acabou pegando lá embaixo, a gente não viu, o cameraman acabou esquecendo aí de clicar. Conclua, Gabriel. Calma aí que eu acho que vai ter trocação, hein? O Iseira tem noção do posicionamento do Tekas. Acabou de abrir a moita o Tekashi por ali, ficou pelo meio do caminho ali, sozinho, ele está sozinho, ele vai continuar. Agora sim chegou o follow-up, RRQ se coloca posicionamento em frente à Tartaruga, bem jogado e ser obrigado a recuar, gasta um recurso importante no Flash. Ainda assim tem pressão de mapa. Opa, não foi no Flash não? Foi no Flash sim. Foi. Foi no Flash sim. Tartaruga ainda estranhamente tá mais pro lado da RND. Vamos ver como é que vai ficar. O Sacrabra é uma bela ultimate, ataque aéreo por ali, faz o zoning de defesa, não sei se vai rolar. A Freeze consegue garantir o abate na Tartaruga, bem jogado, foi puxado, suprimido do lado, Sega é obrigado a sair dali, consegue utilizar a ultimate em modo defensivo, vira uma tartaruguinha como o Jabuti que foi executado. Ainda assim a pressão vem pro lado da RND, hein? Acabou conseguindo o objetivo da Turtle, mas a Fanny viu que ia ser contestada, viu que não teria chances de roubar, foi muito inteligente e pelo menos leva uma torre. Primeiro objetivo que a equipe da RRQ garante e vai pra cima, será? Acredito que ali vai ser meio difícil pra finalizar, vamos ver como é que vai ser. Ainda tem ultimate ali pra gastar talvez de cera, não sei se vai rolar, mas tá investindo muito bem, olha o King. Na maldade, tava esperando ali, mas ele foi mesmo pra tentar finalizar, só que chegou um follow-up ali e acabou decifrando o caminho certo. Olha, e uma movimentação interessante para vocês conseguem ver o Kaja, o Cloud ali, todo mundo no minimapa, protegendo a zona do Blue da Fanny, porque a Fanny teve que recuar a miada e a gente sabe, se a Fanny começar a ficar sem energia, eventualmente sem o seu Blue, pode ser fatal para esse jogo. A gente não tá vendo muita presença do King ainda, né? Mas a Fanny, ela tá com um potencial de game muito alto, então ela não é mais só aquele herói early game, ela tá tendo um dano aí muito alto no late game também. Mas vamos ver aí como é que vai ficar, porque ainda dá tempo desse King virar o jogo. A Kadita tá se posicionando muito bem, tá conseguindo fazer uns pick-offs, ela tá 2-0, o King ainda tá 0-1, mas vamos ver porque a partida tá só começando, né, Gabriel? Exatamente, a gente acabou de ver também o Cloud fechando ali o Golden Stab, fechou o seu bastão, vai começar a dar um pouco mais de dano, não tenho certeza. 8 minutos já deve ter fechado a caçadora assim, então tá tranquilo. Apareceu ali um head-to-head, CB, caso tenha visto e queira comentar aí pra gente. O Tekas contra o Iseira, né? Isso. Tecnicamente já tem uma média de KDA muito boa, né? Já mais uma vez falando, a RRQ tá aí com uma sequência muito boa de vitórias, ainda assim com KDA excelente. A gente sabe que é muito playmaker o Tekas também, então, de uma forma geral, ele tá com uma ideia muito boa de rotação, por isso que a participação dele acaba sendo maior. Porém, o Iseira também não tá muito atrás, só em questão do KDA, porque realmente ele é a linha de frente do seu time. Olha, entrou muito bem o King por ali, tirou Sacran imediatamente. Acontece um belo abate. Gusta Lagusta aproveita e finaliza a torre por ali. Entra muito bem Iseira pra cima do Tekashi, mas ali é uma briga um pouco mais demorada. Vamos ver como é que vai ser. Vira nos abates agora, 3 abates a 2 com 9 minutos e 32 segundos de partida. Conclua, CB. Nossa, ainda assim uma jogada linda muito que aconteceu bonita aqui, tá? Luiz conseguiu pegar durante a animação do flash adversário e com isso vantagem eles ainda recebem uma torre. Olha só que replay, cara. Um replay maravilhoso que eventuou na derrubada da torre. E aí o nosso queridíssimo Cloud do Gusta tá aprendendo com o UPA ontem, a demolir construções. Ele mesmo, 0800 para ligar para eles aí. O Gusta Demolições vem aí também para tirar esse critério aí de
do UPA, e agora sim tem Lorde na tela, hein? Bem interessante. Lorde aí, 10 minutos, são 3-2 ainda, mais uma vez que a gente vê partidas em que não é tão extensivo, tá? Essa participação de realmente ter tantos abates, mas lembrando, isso é ruim para a equipe da RND, que veio com uma medida muito forte para esse começo de jogo e não tá naquela performance, tá fazendo objetivos, mas ainda assim, precisa buscar ainda mais recursos para poder fechar o jogo logo cedo. A gente sabe que, inclusive, esse é o Lorde, o famoso Lorde para derrubar T2. É muito difícil Lorde um Lorde do... É o Itimalia. É o Itimalia. A gente sabe que esse Lorde de 10 minutos ainda é muito difícil, principalmente com a composição da RRQ Akira, de levar a linhagem das torres que protegem o cristal, mas a linhagem de T2 é o famoso direcionamento. Olha só, tá sendo surpreendido por ali. Bela abate garantido pelo King, não teve nem como clicar. O Lorde agora fica free, campo de batalha RRQ. Ainda assim, com muita pressão de mapa, consegue o abate no Lorde. Conseguiu garantir um objetivo importante, 2 minutos. Aliás, 2 kills pra RND, 4 kills pra RRQ, com 11 minutos e um Lorde a seu favor agora. A gente vai ver, foi realmente muito interessante, conseguiu um pick-off importantíssimo ali com a play da Kadita em cima do iFreeze. E é aquilo, tirou o jungle adversário, vai ter que os magos ativarem a passiva Guimap para tentar roubar. Não aconteceu, não conseguia nem ali fazer, ter alcance do Lorde, porque Paquito estava protegendo muito bem. Lorde vindo agora no mid lane, marchando para cima da torre. A RRQ, ela tá com um controle de mapa Olha muito... o Luiz, perdão, Barbie, foi pego pelo Zezão, bem jogado, atordoado, suprimido, levantado e jogado pra base. O Lorde tentou causar o máximo do dano na torre, ainda assim eles não conseguem levar o objetivo, defendem ali momentaneamente. A Randalls agora sim acaba caindo, conclua a Barbie na Disney. É isso que eu tava dizendo, a RRQ ela tá com um controle de jogo muito bom. A gente pode ver que eles começaram ali, a gente imaginou que eles estavam perdendo, né? Mas na verdade eles estavam ali se deixando o inimigo achar que eles estavam na vantagem, e agora foi lá e virou o jogo completamente, tanto no farm quanto nos abates, Bane. Eu não sei se é impressão minha, Henrique CB pode falar um pouco mais sobre isso, pode detalhar um pouco mais, mas eu acredito que a RRQ tem vindo mesmo nesse contexto de mais jogo mid, late game, sem estar agressivando muito no início. Na season passada já não era tanto forte deles, eles estavam vindo com muito early game, e agora tá ao contrário. Sim, é o que a gente elogia muito deles, que é a questão do macro, né? Individualmente são jogadores ok, assim, estão muito bons, naturalmente são top 1, praticamente são tricampeões, mas ainda assim a gente elogia muito o macro. Por quê? Porque a decisão que eles tomam a partir dos 5 minutos de jogo, que eles começam a andar mais unidos, já pegaram recursos, jogam em teamfight, que é uma coisa completamente diferente. E lembrando que a gente tinha comentado ainda no começo da transmissão, eles querem buscar lutas isoladas, eles não podem fazer um 5 contra 5 porque a pressão e o dano inteiro da RND é muito forte para o começo do jogo, que é a proposta que eles trouxeram no draft, mas que eles não estão fazendo. Então a RRQ aproveita o vacilo da RND e simplesmente fica bem de boa, cara. Ô Bane, diga. Tá preparado? Fácil. O que uma impressora falou pra outra? Não. Pera aí, Gabriel. Tô tentando pensar, cara. O que uma impressora falou pra outra? Cara, não faço a mínima ideia. Eu sei que eu vou dar risada porque eu rio disso. Essa folha é sua ou é impressão minha? Ele usou a minha construção. Boa, mano. Como Era assim, muito ele usou boa, a muito construção? boa. Ele usou a pergunta Ele que eu te fiz, perguntou pô. pra impressão dele. Ele usou. Construção em cima da gramática, muito boa. Parabéns, Gabriel. Você é um Muito gênio. obrigado. Selo de piada boa isso aí, viu, inclusive. Toma cuidado com essa tua construção aí, que tem um... Isso aí que tá demolido. Exatamente, muito legal a construção aí do nosso querido, aliás, demolições de construção do nosso querido Gustavo Augusto. Olha só, o King tem visão do Cera, vai tentando trazer o máximo de dano possível, abre muito bem o sacan seu ultimate, não sei se vai ser suficiente, vai ser obrigado rapidamente a recuar, o King vai com tudo pra cima e quase manda cena de base, ainda tenta, mas toma o foco da torre, é obrigado a recuar por ali também, vai sofrendo agora nesse momento a Randalls pra tentar se manter de pé, a RRQ Akira devagar, tranquila, na calma, na sabedoria, tá fazendo a diferença no mapa, minha querida Barbie na Disney. Eles estão fazendo a diferença agora, Call de Lorde, né? E provavelmente não vai ter contestação. A Fanny, ela tá sempre indo ali em cima, ao contrário do que a gente pensou, ela tá sempre indo em cima do dano real do time, ou da front, né? Que ela tá sempre indo em cima do Terizla e tá conseguindo tirar um grande HP dele só com algumas habilidades, Bane. Exatamente, tá sofrendo agora nesse momento, tem uma pressão de mapa claramente gradativa pro lado da RRQ e Tekashi é um absurdo de chato na lane, né?
Ele joga demais e a gente conseguiu ver desde o início dessa partida, ele fazendo proxy entre T1 e T2, entre T2 e T3, ele conseguindo ali fazer a movimentação de mapa para a sua equipe e a gente vê o King também fechando uma lâmina do desespero. Aos 15 minutos, um pouco mais atrasado, a gente sabe que a Fanny normalmente começa com o ruído maléfico antes do desespero, mas que a gente tem o costume de ver o King fechando esses itens mais rápidos. Talvez pelo atraso que sofreu no início do jogo, né? Ou você vê, por conta da kill que tomou? É normal, a pressão que eles tomaram no começo do jogo não era das melhores ainda assim. Agora que ele realmente tá tendo a selva adversária para poder farmar, é que ele tá voltando nesse gold por minuto que ele não tinha conseguido no começo, que ele já sabia, inclusive, que não ia conseguir, mas ainda assim trabalhou muito bem em posicionamentos e rotações para que ele não fosse tão punido pela equipe da RND, que também não vamos falar que não estavam a fim de punir tanto, né, pelo começo de jogo que eles tiveram. Exatamente, aí você já consegue ver os 15 minutos com 45 segundos de partida, 3 abates para Randall, 5 abates apenas também para RRQ, mas agora tem Super Minions ativados na rota do Gold Lane. Agora já tem uma rota com Super Minions, né? Olha lá a agressivação do cara. Vamos ver como é que vai ser, foi puxado por ali, suprimido atordoado, mas o Sacan consegue abrir um belo ataque aéreo, manda de base sem querer, o Luiz acaba caindo devagarinho, perde pressão de mapa e não consegue adentrar essa torre do mid lane. Essa play foi tão rápida que eu quase não vi. Pois é. Mas o Kaj entrou ali e o time não conseguiu entrar junto, né? Na verdade, ele tomou todo o dano do time, a Kadita não conseguiu entrar, mas ainda não foi aquele, nossa, que virada, né? Vamos ver como é que vai ser, porque a Fanny agora vai fazer o Blue. Será que vai ter invade, Gabriel? Olha, acho que ainda não, hein? Já era pra ter tido, a gente vai vendo a play da Kadita, ultimate defensiva, e a Fanny conseguiu garantir o Blue dela ali. Ai, vai virar, será? Tá agressivando pra cima do Little Hair, tá sozinho por ali o King, não sei se vai conseguir chegar, erra uma parede ali, passou por pouco ali, viu? Ainda bem que tem reflexo, porque assim, errou a parede que podia custar muito caro. Olha, eu vou te falar, viu? O Clint tá dando um dano surreal. Se a Fanny não se cuidar ali, só na passiva, uma passivada já vai mais de meia barra. Henricão, mas pra 17 minutos com 7 segundos de partida, derrubar a primeira torre do mid agora... Tá meio tardio, né? Não era a ideia deles fazerem isso agora. O bom, pelo menos, é uma das rotas mais importantes, pelo menos a do meio, para eles poderem levar essa T1. Mas já era para ter acontecido demolições há muito tempo nessa partida. Ainda assim, mais uma vez, lembrando, RRQ é um time que escala, tem um Cloud, ainda assim, e 2 realizações para pick-off em uma partida só, tá? Em um jogo, que é com o Seiken, que fez também um ótimo trabalho no começo do jogo para, né, fazer a vida do Zezão aquela loucura e virar de cabeça para baixo, e o Luiz também, que está garantindo os ótimos pick-offs em cima do Sakran até o momento, porém, ainda assim, decisivos ao momento disso. A RND não está a fim de jogar esse jogo. Não tá a fim de jogar, ativou uma máscara ali, parece que apareceu, o time fez o Lorde. Eles ativaram a máscara sem motivo algum. Não, eles fizeram Lorde, a gente vai gastar a máscara, pelo menos. Mas, só assim, vamos dizer que contestou, né? Vamos esconder o Lorde. Vamos esconder o Lorde, boa. Mas me deixa um pouco preocupado a falta de insistência por parte da equipe da Randoms. De novo, você tem que ter cautela, mas você não pode ser passivo. Você não pode confundir passividade com respeito. Então, tá deixando de jogar com medo de perder. E qual que é o efeito disso? Estão perdendo. Exatamente. Aí teve um início de early game, diga-se de passagem, né? Até que bem firme, né? Tirando o King até mesmo ali no seu primeiro instante, atrasando até mesmo o King da sua jungle. E agora não conseguiu imprimir o ritmo, conseguir ficar até o final com o ritmo impresso. Foi talvez aí o prejuízo mais grave que eles cometeram para eles mesmos, né? Não, Barbie na Disney. Agora ali a hora do vamos ver, né? A RRQ já tá na frente no farm e a gente pode ver 10k de diferença. Muita 10k coisa. e 600 é muita coisa. Então agora é se virar nos 30 e tentar defender e esperar um possível over. Nada é impossível ao Mobile Legend, né, Benny? Exatamente. Gusta Lagosta já tenta por ali fazer o limite, tentar levar a Towner ali sem se preocupar com dano. Olha só o King, tem visão do Isera, consegue dar os primeiros acordes ali para acordar o Cristal. Já consegue fazer um pequeno dano, mas nada muito gradativo. Tá escalando devagarinho, a Akira não quer pisar na faixa, então tá vindo bem tranquilo ali para tentar um punch de uma vez só e levar o GG de maneira mais clara, não é isso, CB?
Com certeza, ainda assim, mais uma vez. Olha só, foi do pra lá. Luiz, puxou esteira por ali, levantou muito bem, Tekashi, largou-lhe o braço de luva, Eita! mas não foi suficiente. Olha lá, voltou o Little Hair, bem jogado, dividiu a equipe da RRQ, obrigou a galera a recuar por ali, conclua CB. Ainda assim, um flash muito interessante, a gente tava esperando essa jogada um pouquinho mais agressiva. Eles precisam, pelo menos, desse pick-off, mais uma vez, querer separar essas lutas para que eles consigam fechar o jogo com mais facilidade. Lembrando, eles não têm aquela linha de frente para poder tancar aí, de repente, um cristal da vida. Esse cristal machuca muito, lembrando, dano real, né, o cristal. E ainda assim, consecutivamente, ele vai aumentando a proporção de dano que ele causa no seu adversário. Então, naturalmente, eles precisariam desse abate para pelo menos, né, dar uma descontraída, pelo menos levar mais uma T3 aí, de repente, dessa rota no meio, que já tá quase caindo, já tá aí bem fragmentada, essa T3 da rota superior também. Então, muito difícil. 30 segundos no próximo objetivo. Estão fazendo a limpeza RND, mas é aquilo. O Tekashi tá incomodando muito, não tá deixando nenhuma wave passar, cara. Exatamente, ele tem aí 2 participações apenas dos 5 abates, mas está fazendo um macro game absurdamente controlável, né? Tem muito controle de mapa, tem visão toda hora do pessoal da Randalls, tá difícil pra galerinha jogar. Demais. Ó, o Pablo Nurui, brabo. ele perguntou aqui no chat, cara, não entendi por que pegaram o Clint, pô, por que não pegaram a Melissa? Cara, a Melissa foi banida. Na volta de bans, a Melissa acabou sendo retirada, mas realmente seria um pique muito interessante. Bom saber que a comunidade tá com uma boa leitura de jogo, cara. Exatamente. Mas, infelizmente, acabou sendo banida. E olha o King! Olha só, o King tá tentando pra cima do Iceira, tem Imortal de um lado, Imortal do outro, não sei quem leva melhor, talvez o Iceira perca ali o seu Imortal no momento. Flash de gasto pra driblar, tá lá, consegue fugir, mas aqui Mas e o Lorde? Olha só o Lorde, o King tá fora de posicionamento, vai tentar voltar pra base, vamos ver como é que vai ser. Já tem ali 30% do seu HP retirado, ainda assim o iFreeze tá posicionado, vamos ver como é que tá lá o Little Hair. Já posicionado, eles abandonam o Lorde, resetaram, o Lorde vai voltando pro Covil novamente, tentou ali por incendiar a partida do Little Hair, conseguiu uma bela carga selvagem, abre o sacrão, uma bela ultimate, tomando dano, o Gustavo Augusto chegou pra cima, bela ultimate, carga selvagem, tá lá! Zezão manda de base, fica pelo meio do caminho, sobra 1 de vantagem pra equipe da Randall! Olha, respeito o Clintão, que dano fantástico, velho. Eu via um Clint ali, o Cloud meia barra, do nada, cadê o Cloud? Meu amigo, foi de base. E aí, nesse momento, o King perde um tempo tentando fazer o Blue, meio que givou o Lorde ali com a confiança de que a galera vai conseguir contestar. Olha só, enfurecido nas mãos dele, manda assim agora o Zezão de base. Tira o dano maior da equipe da RND. Eles estão ainda insistindo no Lorde, pode ser uma hora de recuar para não entregar o ATF. Abre novamente uma parede de Little Hair, tem posicionamento, vai tentando chegar o King agora lá e foi pego por ali, suprimido, atordoado, levantado, volta o dano. Consegue sair no limite da honra. O Sacran vai voando, abre sua passiva pra tentar se sacar. Consegue ainda assim Zero voltar pra fight. Vamos ver se vai conseguir pegar pra mim o King. Abate no Sacran pela jogada. Foi lá atrás buscar, não vai voltar de base. Mais um abate pra ele. Agora sim, o Lorde tá sendo visionado. Olha o iFreeze, tá por lá, tá sozinho. Foi suprimido, atordoado, levantado. E será garante o Lorde. Um homem só faz o que deveria ter feito. Ainda assim, a iFreeze vai pegar fora do posicionamento, vai tomando dano, consegue abate em cima do Segen. Agora sim, a RND se mostra gigante, perdeu o Imortal, vai levantar pra cair, mas tá lá. Feito o seu trabalho com maestria. Lorde na tela pra equipe da Randall, CB. Nem me fala, meu querido, ainda assim. Que jogada fez o Iceira, garantiu o seu objetivo para a equipe, consegue um momento de sobrevivência, mas ainda assim, o que joga a equipe da RRQ e esses pick-offs do King, conseguiu acertar justamente as 2 melhores opções de dano para a equipe da RND, que acabaram aí tendo essa desfalta. Ainda assim, fez um ótimo trabalho, a iFreeze ainda tentou demais ali, garantir um dano surreal à equipe adversária, conseguiu ainda assim uma eliminação, mas o Sacran tá causando muito dano também, voltando aí para a equipe da RND. E que falta fez o Sacran nessa pós-TF, né, Barbie? Falta fez. A Kadito conseguiu entrar ali, a gente viu que ela pegou e conseguiu petrificar, mas ela não conseguiu ultar no ato da 1. Porque a Kadita, gente, quando a gente usa a 1 e já ulta sem apertar outra habilidade, você fica imune, independente de tomar algum controle. E ele não conseguiu fazer isso, acabou sendo jogado pra cima pelo Lorde e aconteceu aí que o Terizla, o Iceira, conseguiu pegar o Lorde. E olha, vou falar que eu acho que dessa MPL, esse foi o Lorde mais difícil, mais tenso, de alguém conseguir acertar, porque teve a ultimate do Grok, teve o smite do Fredrin, o smite da Fanny e o Terizla que roubou. Então, assim,
foi o mais disputado, cara. Nessa hora ele deve estar falando que a cabeça dele dói. Muito boa. Diga-se de passagem, a roubada de Lorde, bem jogado, mas altamente e praticamente respondida na mesma hora pelo King, que teve uma visão absurda de mapa e foi buscar o Sacran voltando lá antes do Lorde. Nossa. Muito bem jogado. Olha o dano, o Zezão chegou por ali, Nossa mas foi imparável senhora. nas mãos dele. O King consegue um abate. Ainda assim, o Little Hair ficou sozinho. O Parede tá por ali pra travar ele, gasta o press, recurso importante. Brigou pro lá, chegou muito bem. Aí Freeze tá tomando muito dano, não tem mais imortal. Segui manda de base. Agora sim, 2 abates importantes pra RQ. Eles vêm com tudo pra cima do mid lane pra tentar limpar a wave e invadir a base da Randoms. Olha, se tinha alguém criticando a Fanny do King, eu acho que tem que falar um pouco mais baixo agora. Ele tá conseguindo fazer o papel importantíssimo de pick-off pra sua equipe, conseguiu tirar a farsa naquela TF, consegue agora tirar o Clint, tá indo pra cima. Olha só, vamos ver, o Little Hair tá por ali, olha o Luiz, ele tem visão de mapa, tomou o dano da torre, obrigado a recuar pro lá. Ainda assim tem possibilidade de entrar com o pick-off, olha o Tekashi, causou um bom dano, obrigado a recuar dali, tomou a passiva, vai levantando, tomando dano, mas na honra, na graça, perde imortal, GG focado. GG! Primeira vitória!